Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos. Você está no seu momento EBD, seu momento da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que estaremos ministrando nesta oportunidade mais uma pré-aula, já que domingo pela manhã, presencialmente, nós teremos a aula propriamente dita. O objetivo desta pré-aula é oferecer subsídios teológicos para que possamos discutir de forma mais ampla, em sala de aula, presencialmente, acerca dessa grandeza. Nesse tema, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Temos falado sobre 3 aulas, confira, atentem para essas aulas anteriores, se inscreva no canal, nos acompanhe pelas redes sociais e hoje estaremos ministrando sobre a 4ª aula desse trimestre, que tem como título a atualidade dos dons espirituais. Muito bem, a atualidade dos dons espirituais, lição de número 4. O texto áureo diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você poderia, prezado professor, começar a aula já fazendo essa importante pergunta: quantos são os dons espirituais? E quais são os dons espirituais? Provavelmente a maioria estaria se dirigindo a 1 Coríntios, capítulo 12, e trazendo ali a relação dos 9 dons ali elencados. Entretanto, em nenhum texto bíblico nós veremos algo sobre a limitação dos dons espirituais. Nós vamos debruçar, principalmente nesse capítulo de número 12, 13 e 14, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que trata sobre essas questões dos dons espirituais. Nós vamos entender que há diversidade de dons e que muitas são as operações do Espírito Santo. Portanto, nós estamos falando de uma dimensão extraordinária, ok? Muito bem. O que é dom? No primeiro momento, vamos entender o que é dom. Dom quer dizer presente, dádiva. Portanto, não é nada meritório, mas é uma dádiva de Deus. Deve ser buscado, deve se pedir. Mas Paulo vai dizer, buscai com zelo. Por que Paulo vai dizer buscar com zelo? Ele está vendo algo tão precioso, tão valioso, que não deve se buscar de forma aleatória ou de modo irresponsável. Mas ele disse, busque com zelo. Ou seja, busque com responsabilidade, busque com temor, busque com graça, busque com entendimento, não com fraude. Deixe Deus dar. Nesse contexto, amados, Paulo ele vai tratar os coríntios, os irmãos ali de Corinto, como meninos no tocante aos dons espirituais. Ao mesmo tempo que Paulo diz, nenhum dom vos falte, ou seja, vocês têm todos os dons, muitos dons, ele diz, abundem mais ainda nos dons espirituais. Mas ele faz uma observação no tocante ao comportamento ali. Quando lemos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 14, nós percebemos de forma clara que havia uma desordem. Havia, numa linguagem bem nossa, uma bagunça, uma confusão, uma histeria, um transe e pouca racionalidade. Nós não estamos falando de formalidade no tocante a coisas espirituais, não. Mas Paulo está trazendo uma regulamentação face à desordem ali existente. É natural que nessa busca, e principalmente quando percebemos sinais,
e, sobretudo, a manifestação da presença de Deus, a gente entre em transe. A própria busca, conforme nós falamos na lição anterior, nós passamos naturalmente por estágios mentais. São ciclos de ondas cerebrais que vão mudando. À luz das emoções, no contexto de música, tudo isso faz parte, é permitido, acontece. Somos humanos, somos também emotivos, mas não é isso que Paulo está falando. Mas quando dentro dessas emoções, desse transe, alguém, mesmo sem receber a ação do Espírito Santo, entenda que naquele estado de transe é ali que está a ação espiritual. Ou abre-se um precedente para outras manifestações que sabe Deus de onde vem. Mas quando de modo consciente, responsável, debaixo do temor de Deus, pode haver uma busca e alcançar esse verdadeiro estado, como disse Paulo, que não deixa confusão, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então, a confusão se dá nesse estágio, nessa transição, nesse momento, onde comportamentos diferentes, culturas diferentes, compreensões de determinados comportamentos no passado, canalizem-se nessa busca, e é por isso, é exatamente nesse ponto que deve-se ter o cuidado devido para que a ação genuína do Espírito Santo aconteça. Então, essa ordem é para que haja melhor proveito dos dons. Paulo vai dizer, antes vocês eram guiados pelos ídolos. Agora vocês são guiados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:1, ele já inicia o texto dessa forma. Então, não é agora guiado pelas divindades, pelos ídolos. Agora, vocês são dirigidos pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer, não proibais as profecias. Não é para que tenha proibição. Não proíba ninguém de falar em línguas estranhas. Mas se faz necessário que haja uma ordem. Então, ele traz ali essa regulamentação que vamos discorrer um pouco sobre essa importante questão. No primeiro ponto dessa lição, nós vamos ver a seguinte recomendação. A necessidade dos dons espirituais hoje. Tem necessidade dos dons espirituais hoje? Será que tem? Com certeza, não é verdade? Paulo começa o assunto mostrando a necessidade de buscar os dons e diz, no tocante aos dons espirituais, amados, não quero que sejais ignorantes. Então, os irmãos estavam abundantes nos dons espirituais, havia dons em abundância. Paulo disse, não vos falte nenhum dom. Ele ainda recomenda para que se buscasse mais dons, mas ele vai dizer, está havendo ignorância aí. E o primeiro subtópico, nós vamos ver a exortação no sentido de conhecer os dons espirituais. Então, precisa conhecer para que possamos saber lidar, comportar e usar essas ferramentas. Nenhum dom vos falta. Então, é necessário entender, é necessário compreender, é preciso saber a sua finalidade, por que dessa importância, para que assim saibamos comportar, usar. Então, como colocar em prática esses instrumentos? Precisamos estar afinados. O instrumento é bom, mas se não tivermos afinados, então Paulo vai trazer essa conscientização e dizer, busque com zelo. Ou seja, tenha respeito, tenha reverência, entenda essa necessidade. O terceiro subtópico é interessante, que ele diz o que são os dons espirituais. Então, o que são os dons espirituais? Então, são capacitações especiais dadas pelo Espírito Santo para os serviços de Deus, para serviços especiais. Então, esse propósito divino pode ser melhor executado
com essas ferramentas, com os dons espirituais. E isso para edificação da igreja, para consolação. Como disse o apóstolo, para o que for útil. Ele disse, quando vos ajuntais, um tem salmo, outros têm hino, outros têm doutrina, tem línguas, tem interpretação, pode fazer tudo, falar sobre tudo, pode fazer todas essas coisas, mas que haja ordem e decência. 1 Coríntios 14, versículo 40, em torno disso, Paulo vai fazer um apelo, né? Ele disse, faça-se tudo com decência e ordem. Nós somos, amados, canais de bênção. Nós somos responsáveis, somos instrumentos para essa realização, para promover mudanças sociais. Olha para Filipe em Samaria, cheio do Espírito Santo, toda a cidade tinha grande alegria e ficava maravilhada pelos sinais e pela obra transformadora no poder do Evangelho, na execução dos dons espirituais. Será que não precisamos dos dons espirituais na atualidade? Será que não precisamos dessas ferramentas para o que for útil? Será que não há essa necessidade? É claro que sim. Por isso, nós precisamos canalizá-las adequadamente. A história da igreja, a história dos avivamentos, vão mostrar que a ação do Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais transformaram sociedades. Ainda hoje, ou em tempos mais recentes, não são poucos os testemunhos de comunidades, sociedades, cidades, vilarejos, famílias transformadas pelo poder de Deus mediante a ação do Espírito Santo nessa execução dos dons espirituais. Ainda hoje. Não existe um só texto bíblico que venha afirmar que os dons cessariam. De jeito nenhum. 1 Coríntios 13, 10, Paulo vai dizer que vai cessar quando vier o que é perfeito. E o que é o perfeito? É quando esse corpo mortal for transformado pela incorruptibilidade. É quando nós formos arrebatados, é quando a redenção vier e por ela formos alcançados, então entraremos em um estado de perfeição. Aí não será necessário essas ferramentas, os dons espirituais. Paulo disse que aí, é só aí, que os dons cessarão. Por isso que Jesus, dando a grande missão para os apóstolos e para a igreja, em Marcos 16, ele vai dizer, esses sinais seguirão os que creem. E ali tem línguas, tem operacidades diversas e outras coisas tantas. Então, não há uma cessação da ação do Espírito Santo e dos dons espirituais. É por essa razão que nós estamos em uma campanha, uma comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, e essa campanha na busca do batismo com o Espírito Santo e das manifestações dos dons espirituais nesse tempo tão tenebroso. Então, busque o batismo com o Espírito Santo, é uma realidade para os nossos dias. Busque os dons espirituais, oremos, façamos parte dessa campanha e, como disse Paulo, abundai nos dons. Não esqueçamos, as Escrituras são quem atestam os dons. Os dons não substituem a palavra, ok? Então, atentemos para a fundamentação bíblica. A Bíblia é que é a nossa norteadora. Então, os dons são auxiliares, no sentido de compreendermos melhor a palavra e usarmos melhor a palavra e aplicarmos melhor a palavra. Ok? Segundo tópico da lição, nós temos como segundo tópico a função dos dons espirituais. A função dos dons espirituais. E aqui nós temos, no primeiro subtópico, as listas dos dons. E no segundo subtópico, a classificação teológica dos dons. Muito bem. Como estão classificados
os dons espirituais? Qual é a sua organização? A sua divisão? Qual é a sua ordem? Então, nós estamos falando de uma questão didática para compreendermos melhor essa classificação, essa ordem dos dons espirituais. Primeira epístola de Paulo, no capítulo 12, aos Coríntios, né? Então, vai dizer que há diversidade de dons, há diversidades de ministério e há diversidade de operações. Diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações. Interessante que quando fala da diversidade dos dons, diz que, mas o Espírito é o mesmo. Quando fala da diversidade de ministério, diz o Senhor é o mesmo. E quando fala da diversidade de operações, diz que Deus é que opera tudo em todos. Então nós vimos aqui o que nós chamamos de pericurese. É um termo teológico, pericurese, para mostrar essa ação intratrinitariana, ou seja, as três pessoas da divindade intrinsecamente operando, atuando, manifestando os dons espirituais. Ainda com base no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, nós poderíamos elencar esses 9 dons ali existentes em 3 grupos, didaticamente, para mostrar uma classificação, uma ordem. É a classificação mais comentada, mais falada, né? São 3 grupos, portanto, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Depois, um outro grupo, dons de poder, e fala de fé, não a fé salvífica, mas aquela fé sobrenatural para operar, fé extraordinária para as ações extraordinárias, sobrenaturais, específicas para o crescimento do reino de Deus. Cura e operações de maravilhas, que são coisas extraordinárias e sobrenaturais. Muito bem. Então, é glorioso ver as manifestações desses dons. Mas ainda, o terceiro grupo, dons de inspiração. Fala da profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Então, nós temos 3 grupos, cada um com 3 dons. Revelação, poder e inspiração. Muitas das vezes a gente visita ou até tem conhecimento de pessoas simples, mas que têm uma mente de Cristo, uma sabedoria espiritual baseada, fundamentada na palavra, de tal maneira que você disse, eu leio a Bíblia há tempos, há décadas, eu nunca vi essa profundidade. E às vezes pessoas simples te trazem uma revelação espiritual, tem uma orientação, uma sabedoria para aconselhar, para tratar de coisas e fala com tamanha propriedade, com tamanha graça, que qualquer um se curva no sentido de obedecer e atentar. Eu poderia falar sobre cada um dos dons, mas não temos tempo para isso aqui. Professor, explore isso. Mostre a necessidade dessas ferramentas para os nossos dias e que nós possamos abundar nos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 28, ainda no mesmo capítulo, percebemos outra lista com 8 dons, chamados dons ministeriais, ou dons de governo, também conhecido como dons oficiais, relacionados a questões administrativas. Quando lemos o versículo 28 e 29 desse mesmo capítulo 12, vimos uma outra lista, agora com 7. Alguns dons se repetem. Isso para mostrar que, de fato, são muitas as operações do Espírito Santo e há diversidade de dons. Efésios 4, versículo 8 ao 11, que coisa interessante ali. Paulo vai dizer, pela graça de Deus, Deus pela sua graça deu dons à igreja. E aí ele diz, uns apóstolos, outros profetas,
outros evangelistas e pastores e doutores. Vejam que pessoas, indivíduos, são dados como dons à igreja. Então, você pode ser um dom para a sua igreja local. Você pode ser um dom para a igreja, pelo seu serviço, pelo seu modo de ser, pelo que você faz. E aqui nós temos pessoas dadas como dons à igreja. Efésios 4, 8 ao 11, está claro isso. Né? Apóstolo, que dom maravilhoso. Não, Efésios 2:20, vai dizer que a palavra, o Novo Testamento, está fundamentado, ou seja, a doutrina bíblica está fundamentada nos apóstolos e profetas. Então, esses dons especiais foram dados à igreja primitiva, apóstolo, pessoas como dom. Profeta, não fala do dom de profecia, ali em 1 Coríntios 12, que aparece na relação da inspiração, mas agora pessoas, profeta. E foram esses profetas que interpretaram o Antigo Testamento, mostrando, revelando Jesus no Antigo Testamento, o cumprimento das profecias desencadeadas na vida de Jesus. Então, os apóstolos fundamentando a doutrina e esses mestres e profetas trazendo essa revelação. Daí a expressão comum nos textos sagrados, nos evangelhos, centenas de vezes o texto dizendo: isto se cumpriu, isto aconteceu para que se cumprisse as profecias acerca dele, e nasceu para que se cumprisse, e fez para que se cumprisse. Ou seja, é um desencadeamento de profecias do Antigo Testamento, cumpridas na vida de Jesus, mas essa revelação, isso foi mostrado por esses dons dados à igreja, esses profetas, esses mestres, né, esses apóstolos, ok? Por isso é que é um tanto inaceitável alguém reivindicar esse dom especial para si hoje como apóstolo, né? Algumas coisas parece que ficou restrita àquele tempo, porque os apóstolos andaram com Jesus, estiveram ao lado de Jesus. Tiveram, portanto, uma revelação pessoal, direta de Jesus. E eles falaram acerca de Jesus como ninguém, porque eles viveram. Como eles mesmos disseram, nós mesmos vimos a sua glória. Então eles presenciaram Jesus ressuscitado dentre os mortos. Eles viram a glória de Deus no batismo. Eles acompanharam os extraordinários milagres. Eles viram Jesus no monte da transfiguração. Aí eles vão dizer, nós mesmos vimos a sua glória. Como escaparemos nós de uma tão grande salvação que foi mostrada, né, lá nos antigos e agora cumprida na vida do Filho de Deus? Então essa revelação presencial, experimental, só os apóstolos tiveram. Né? Aí depois vem, ainda para os nossos dias, os demais dons. Ainda que apóstolo queira dizer enviados, não há uma restrição, não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas até por uma questão de respeito, né, desse reconhecimento, queremos deixar exclusivamente para eles. Mas são dons dados à igreja, ok? Romanos 12, 6, 8, temos diferentes dons. Ali aparece mais uma extraordinária relação, lista de dons. Exortar é um dom. Leia Romanos 12, do versículo 6 a 8. Né? Exortar. Então, aquela pessoa que tem a capacidade de persuadir, de conquistar com amor, aquela precisão na recomendação, de tal maneira que há um convencimento. Repartir é um dom. Repartir, pessoas que têm o dom de repartir. Dar o que tem, distribuir, presidir é um dom, exercitar misericórdia é um dom, serviços, imaginem quantos serviços, aquelas pessoas têm aquela predisposição de organizar, trabalhar, fazer na igreja. Então vejam que são dons pouco comentados, mas que são dons mostrados em toda a Bíblia. Em nenhum lugar, repito, o apóstolo limita o número de dons. Então poderíamos continuar a falar sobre dons. O que dizer sobre os dons temporais?
Salmo de número 136 vai mostrar que a vida é um dom. Sabedoria é um dom, à luz desse contexto e de outras referências que não precisamos citar para delongar. A chuva é um dom natural. E aí falaríamos de dons naturais, talentos, capacidade para tocar, para cantar, para fazer alguma coisa. Por isso é que Tiago vai dizer: toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então são dádivas do Criador, são presentes do Criador. A vida eterna é um dom, é o dom gratuito de Deus, conforme Romanos 6, 23. A vida eterna é um dom. Me chama a atenção o subtópico de número 4, que diz que os dons, são dados a cada um para aquilo que for útil. Para o que for útil. Então, qual é a utilidade? Qual é a finalidade, digo, dos dons? Para a utilidade da obra, para o serviço da obra. Edificar, consolar, exortar, promover o crescimento do Evangelho, para uma autenticação da obra de Cristo, uma confirmação da obra de Cristo. É por isso que a Bíblia chama de sinais. Esses sinais seguirão os que creem. O que é sinal? Sinal não é a coisa em si. Sinal aponta para uma realidade maior. Quando eu vejo a minha sombra, eu estou vendo um sinal. Tem alguém de fato ali. A sombra é apenas um sinal. Opa, hoje o dia está nublado, as nuvens estão carregadas. É um sinal. Sinal que vem chuva. Fui ao quintal, percebi a árvore frutífera ali florida, tem um sinal. Vai vir fruto. Sinais que apontam para uma realidade maior. Sinal não é a coisa em si. Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz em Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem, está dizendo que esses sinais não têm o fim em si mesmo. Não é uma finalidade para o aqui e agora, mas para autenticar a obra de Cristo, para revelar que tem um Deus nos céus, que a salvação é real. Jesus, quando ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados, alguém disse: quem é esse para perdoar pecado? Jesus disse: o que é mais fácil dizer a este paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou, toma a tua cama, levanta e anda? Claro, todo mundo sussurrou e disse: é mais difícil mandar um paralítico levantar. E Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade nessas coisas, disse ao homem: levanta. E o paralítico levantou. Então, sinal. Mas o que Jesus queria mostrar, a revelação maior, é que ele tem o poder para perdoar pecado. E que há uma salvação. E esses sinais é apenas para endossar, para autenticar essa obra de Cristo e as suas palavras. Por isso é que Paulo vai dizer: quando fui ter convosco, não usei de palavras vãs ou persuasivas, mas com demonstração de poder. Então, a obra era autenticada com os sinais. Quando os discípulos receberam a comissão e foram, em nome de Jesus, curar os enfermos, levantar os paralíticos, expulsar os demônios e fazer obras maravilhosas, voltaram maravilhados. Senhor, no teu nome os demônios nos sujeitam e são expulsos. Um outro chega e diz: Senhor, eu coloquei a mão sobre o enfermo e curou. Um outro, mais emocionado, mais estarrecido: Senhor, no teu nome os paralíticos andam. E Jesus disse o quê? Alegrai-vos mais ainda, porque os vossos nomes estão escritos nos céus, e não apenas por essas coisas. Então, esses sinais são gloriosos, precisam acontecer em nosso meio, são ferramentas indispensáveis, principalmente para esse contexto difícil, onde só a ação do Espírito Santo, o poder de Deus e a ministração dos dons espirituais poderão fazer a diferença. Todos esses dons, todas essas operacidades servirão, contudo, para revelar que tem uma salvação e que há um Deus nos céus e que Jesus em breve buscará o seu povo. E aí sim, essas coisas serão aniquiladas quando o que é perfeito vier. Atenção, portanto, os dons
não são aferidores da espiritualidade de ninguém. Os dons não é o aferidor da santidade de ninguém. São dádivas para o serviço da obra. Romanos 11, 29, o texto vai dizer que os dons são dados sem arrependimento. Então veja que é por isso que Jesus vai dizer, naqueles dias alguns chegarão, em teu nome curei, profetizei, apartai-vos de mim. Então, são ferramentas para aperfeiçoamento do que é maior, a salvação em Cristo e a observância da palavra. Então, encare isso como dispenseiro, busque com zelo, sejamos servos, mordomos dessas ações espirituais. O apóstolo vai dizer que nós somos dispenseiros desse mistério, dessa multiforme graça, de todas essas coisas. O Espírito reparte para cada um como quer. Então, não é propriedade das pessoas, mas de Deus. Quem concede não são os homens, mas Deus. Então, seja vaso, seja um recipiente, seja um instrumento para que se possa canalizar, ser usado como um canal de bênção para a sociedade, para as pessoas à sua volta. Um instrumento que precisa estar afinado. E essa afinação não vem senão pela palavra. Concluindo, terceiro e último tópico, os dons revelam a unidade na diversidade. Diversidade de dons, mas que precisam concorrer para a unidade do corpo, a unidade da igreja. Unidade na diversidade trata de eliminarmos as individualidades. A valorização da unidade está posta em 1 Coríntios 12. Muitos membros, mas um só corpo, Paulo vai dizer. Todos têm sua importância, até aqueles que parecem serem insignificantes. Então, tudo isso deve ser canalizado no proveito do corpo, cuja cabeça é Cristo. Então, ter uma visão de reino. Somos pedras, amados, desse importante edifício, conforme Efésios 2, 21 vai dizer. Essas pedras precisam ser lapidadas, às vezes lavradas, para que possam ser devidamente ajustadas nesse edifício. E com isso ter um crescimento saudável. Mas onde estão os lapidadores? Quem são os lapidadores? Falta lapidadores. E essa lapidação só é possível pela palavra de Deus. Nesse sentido, que Deus levante lapidadores, que Deus conceda dons para que haja instrução, para que haja esse envolvimento, busca com zelo e que venhamos a abundar nos dons espirituais. Compartilhe se esta mensagem tocou seu coração, se você acha que ela é importante, que pode falar a outras pessoas, compartilhem, inscreva-se no canal e nos acompanhe nessas importantes lições bíblicas. Temos o desejo de ministrar outras mensagens, Deus nos dará o tempo. Inclusive essa, estou fazendo aqui no sábado, a pedido de alguns irmãos, que a mensagem e a lição estava em viagem, mas a gente vai fazendo na medida do possível, e eu tenho certeza que teremos momentos melhores e para fazer de forma melhor, e estamos buscando, oreis por nós, para que os dons de Deus sejam manifestados em nossas vidas e que possamos caminhar para essa perfeição, essa estatura de varão perfeito que não tem limite, mas deve ser buscada, tem uma caminhada, tá bom? Então, compartilhe, dê o seu like, deixe a sua pergunta e oportunamente estaremos respondendo. Inscreva-se no canal, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe com outros irmãos para que todos sejamos abençoados. E domingo estaremos diante desse importante assunto presencialmente na nossa Escola Bíblica Dominical,
A propósito, na rua Boturoca, 165, Vila Indiana, Butantã, São Paulo. Nossa igreja está ao lado do Instituto Butantã, próximo da estação metrô Butantã, ok? O pastor Paulo Moraes é o nosso pastor setorial, o pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nós estamos ali cooperando na obra, superintendente pastor José Arimateia e um elenco de professores que revezam nessas importantes aulas, nas classes e etc. Bem-vindos, está convidado a participar conosco no domingo pela manhã, às 9 horas, na rua Boturoca, 165, no Butantã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua vida hoje e sempre. Querido Deus, abençoe esta pessoa que ouviu a tua palavra e que a manifestação dos dons espirituais possa ocorrer nessa terra fértil que receptou a tua palavra, que recepcionou a tua palavra, portanto que ache guarida e que produza frutos para a glória do teu nome. Na próxima aula nós estaremos ministrando sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Bem-vindos, que a bondade de Deus repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sou o pastor Adelício Alves, nos acompanhe nas redes sociais. Deus abençoe. Graças a Deus.